Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Levantamos nossas mãos para o pastor Jaime, que hoje vai trazer a palavra, e eu quero aqui orar pela vida dele. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui teu servo, meu Pai. Está aqui aquele que vai trazer hoje a tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, manda do reino espiritual, meu Pai. Usa de sua vida, meu Pai, tudo aquilo que vai vir através de ti, meu Pai. Senhor Deus, eu declaro agora o reino espiritual, meu Pai. Todas as ingerências dos atrapalhos que querem, meu Pai, intervir, meu Pai, na tua palavra. Eu declaro sobre a sua vida, meu Pai, mais de Deus, meu Pai, aquilo que nós possamos escutar, que nós possamos estar atentos, meu Pai. Tudo aquilo que tu vais mandar na vida dele, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor, né? Que alegria estarmos hoje aqui reunidos. Eu queria, pode aumentar um pouquinho aqui, porque eu não estou me ouvindo. E a alegria é tão grande minha que eu fiquei pensando: Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. E às vezes a gente fica pensando em Deus, mas quem é Deus para você? Ah, mas é porque existem vários deuses, né? Você pode ser uma pessoa que quando vem para a igreja, você pega e vem louvar a Deus e recebe a bênção de Deus. Esse Deus que você encontra aqui é um Deus que você quer adorar, que você quer buscar. Por quê que esse Deus é tão fraco? Por quê que esse Deus não faz as coisas que pedimos? Por que esse Deus, ele não tem sensibilidade conosco? Por quê? Porque esse Deus não olha para as minhas necessidades e às vezes os nossos planos ele não quer nem saber. Porque quando estamos aqui, nós acabamos de cantar grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, né? Grande. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome fazer coisas maravilhosas, mas a palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos o amor esfriará de muitas pessoas. E às vezes você já perguntou a Deus: Deus, o meu coração esfriou em relação ao teu amor? O meu coração de te buscar, de te sentir, de estar alegria, oh Deus, eu quero sentir pelo menos um arrepio na minha pele. Ou será que você quer ouvir a voz de Deus? Quem é Deus para você? Porque domingo é esse Deus que você vem aqui na igreja louvar, engrandecer. Esse é o Deus. Mas aí quando você tem uma comunhão com os irmãos, você se alegra, você sai daqui e lá fora você deixa o Deus guardadinho aqui
e talvez olhe para ele aqui, eu vou sonhar aqui, né? Olhe para a porta da Betel e diga: Deus, fica aí, até terça-feira eu estou de volta. Ou então, Deus, fica aí, domingo eu volto. Quem é Deus para você? E seus planos que você pede tanto a Deus, porque eu sei que cada um de nós pede planos a Deus. E Deus tem promessa para cada um de nós. Deus não falha. Para muitos, Deus é uma energia. Para muitos, inclusive algumas seitas, é o Criador do universo. É o Criador do universo. Para alguns, o Deus é poder. Eu estava vendo uma reportagem, um programa, e disse que ele precisava tomar um chazinho para se encontrar, para ficar na energia, para se sentir bem, ou então querer buscar mais lá fora, e simplesmente o que você deixou aqui dentro e que não levou no seu coração, você está sentindo talvez uma coisa que fica tão distante. Deus é tão distante para você. Deus é tão distante para você. Hoje nós queremos que Deus se revele, se apresente a nós, para que possamos ter a sabedoria, o discernimento de conhecer esse Deus, de olhar para esse Deus. Temos quantas galáxias? Não temos só a nossa, temos várias galáxias. E se temos várias galáxias, só a nossa galáxia, se Deus existisse só para a nossa galáxia, era um Deus tão grande, e que é aquela força, para você pode ser aquela força que segura as coisas, para que não saia do seu caminho. Esse Deus, ele se torna humano, se revela a nós, sai do seu trono e quer ser nosso amigo. Esse Deus que deixamos ele aqui na semana, saímos e temos lá fora outras coisas. Por que eu digo isso? É porque quando nós chegamos aqui na igreja, nós estamos voltando aqui com pecados, com coisas, tristeza. Chegamos aqui com problemas na família. Chegamos aqui a orar pelos nossos familiares. Chegamos aqui e às vezes lutamos para ter uma guerra espiritual, porque você não quer que o seu familiar, o seu parente, o seu amigo se perca, mas também que tenha a vida eterna. Você já viu essa urna ali? Quantos pedidos de orações, quantas necessidades nós precisamos. Mas e esse Deus? E esse Deus? Para muitos, só diz que existe Deus. Ele é uma força. Ele é uma força. Para você, que tipo de Deus é? Deus já se apresentou a você
na sua leitura bíblica, na sua oração. Eu espero que, a partir do final dessa mensagem, você possa ter um compromisso com Deus, de chegar e dizer: Deus, agora eu quero te conhecer. Eu não quero ficar nas mesmas. Os planos que Deus tem preparado para todos nós não são planos pequenos, mas às vezes nós estamos vendo como se fossem planos materiais, palpáveis. Mas o plano de Deus é um plano espiritual, é um plano na sua mudança, no seu caráter, de conhecer e de ser conhecido por outras pessoas, que Deus está em você, que Deus é você. Queremos esse Deus. Os planos que fazemos, e às vezes os planos que fazemos, não pedimos orientação a Deus para saber se aquele plano que nós estamos tentando fazer é um plano que Ele quer que você faça. Por isso é que lutamos às vezes e ficamos tão frustrados com sonhos que temos e não são realizados. Eu tenho sonhos, eu também tenho sonhos. E a palavra de Deus não diz, e nem Deus diz, que você não pode sonhar. Aqui nós estamos na terra, e Ele permite que você sonhe também com coisas materiais, mas a prioridade tem que ser em Deus. Um versículo: buscar primeiro o reino de Deus, aí todo mundo olha, mas tem uma coisa, e a sua justiça. Não é só buscar a Deus, mas a justiça de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Como Deus se revelou a você? Sonhos, eu tive grandes sonhos. Eu vou contar aqui e fazemos às vezes besteira, muita besteira. E para retornar ao canto, ao local onde nós nos afastamos de Deus, é uma caminhada longa. Para você escorregar é fácil, mas para voltar é difícil. Não sei se você já desceu as dunas ali, pega aquela madeirinha lá no Mundaú, pega lá aquela madeirinha, dá um empurrãozinho, vai, aí cai lá na lagoa, bonito. O plano foi feito, foi exercido, mas acontece uma coisa depois. Você olha lá para cima, para você voltar de novo, você vai ter que subir. E você vai ter que botar força para subir. E às vezes os planos que nós temos são planos que não é de Deus. Para Deus não existe plano B, C, D, qualquer um, que às vezes nós, quando vamos fazer alguma coisa, nós temos, vamos fazer o plano A, mas aí se não der certo, eu faço isso aqui. Mas também se isso aqui não der certo, eu faço isso aqui. E você vai se arriscando. Mas para Deus, isso não existe. Para Deus, o plano dele é perfeito. Eu me lembro que nós estávamos muito bem, eu também estava muito bem financeiramente, muito bem, com carros para vender. Parecia que eu ia botar uma loja de carro para vender. Comprei algumas motos para vender, então já estava com alguns carros, estava com poucas motos e dinheiro no banco. Mas o meu plano era ir ao banco, falar com o gerente, porque quando você tem dinheiro,
você é recebido pelo gerente, você tem coisas especiais. Então, quando eu cheguei para o gerente, disse, olha, eu queria tantos mil de empréstimo. E ele pegou e disse, Jaime, você está com carro para vender, você tem moto para vender, você tem dinheiro no banco, para que é que você quer mais dinheiro? E eu disse, eu quero porque eu quero comprar mais, eu quero ter mais. E ele disse, Jaime, não peça não, você está bem. Aí eu olhei para ele, você é meu gerente do banco ou não? Você faz o que eu estou te pedindo, eu quero um empréstimo. Jaime, não faça. Depois que aconteceu certas coisas, eu entendi que aquele Jaime, não faça, era Deus dizendo, não é hora, pare, não faça isso. Não era aquele gerente que estava falando, era Deus falando, porque o plano de Deus não era aquilo, mas nós tomamos atitudes e ultrapassamos a vontade de Deus para fazer o que nós queremos, e depois corremos nos braços de Jesus e de Deus, para dizer, Deus, eu estou aqui no sufoco maior do mundo. Você está no sufoco maior do mundo porque você entrou. Você já parou isso para pensar? E eu fiz o empréstimo. Acho que 3 dias depois, o plano cruzado entrou, e que só podia ter só R$50 na conta, e o meu dinheiro foi todo embora. E os carros perderam o valor, foi tudo preço lá embaixo, e eu tinha que ter dinheiro para pagar um empréstimo agora. Você pode estar aqui hoje à noite, não com esse exemplo aqui que eu estou dando, mas você pode estar com outro exemplo, passando na sua casa dificuldades financeiras, dificuldades de familiares, de confusão, de estar discutindo, de ter problemas. Quando meu pai faleceu, ele tinha um colégio e eu fui assumir o colégio. Eu tinha uma empresa, fechei a empresa e fui assumir o colégio. E lá houve uma confusão na família tremenda. E um dos irmãos meus queria me matar. E eu estava no colégio, e Deus sabia que o meu irmão ia chegar lá. E eu pensei, eu vou ter que ir no centro resolver uma coisa. Eu passei a tarde todinha pensando em resolver uma coisa no centro. E o tempo foi passando. Você sabe que horas eu resolvi sair do colégio para ir para o centro? 5 horas da tarde. E eu disse, mas eu vou chegar lá e vai estar tudo fechado. Mas eu vou. E fui para o centro. Cheguei lá, tudo fechado, o que eu ia fazer. Tive que voltar. Quando eu voltei, quando eu entrei na minha rua, a polícia estava lá, a Leia e meus filhos também já estavam já ali para me parar, para que eu não fosse entrar, porque o meu irmão queria me matar. Aí não vou contar o restante não, mas o principal só é isso. É o que? Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Mas se os nossos planos for igual aos planos dele, se não for, não adianta. Deus já se revelou a você essa semana. Você já teve um encontro com Deus essa semana, com Deus?
Você já falou com Ele, você já compartilhou com Ele, você já apresentou a sua planilha de gasto, os seus planos de sonho, porque nós vamos chegar agora no final do ano, vai entrar o outro ano, e nós começamos a tentar planejar para o ano que vem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, apesar de que você, durante o ano todinho, você não fez, porque em 2025 você não fez nada daquilo que planejou em 2024. Mas 2026 eu vou fazer, porque vou chegar no final de 2025 e vou planejar. Mas você já analisou se o plano que você está fazendo é um plano que Deus está aprovando para você? Deus já se apresentou para você como Ele se apresentou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Êxodo 3, 14 e 15. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Ele já falou com você? Já se apresentou a você? O que eu digo isso é porque quando nós procuramos buscar a Deus, a cada dia que passa, claro que a gente vai amadurecendo, né? Quando somos jovens, nós pensamos em cada besteiras e vamos lutando, não ligamos muito, mas quando se chega a uma certa idade, como o sábio Salomão falou em Eclesiastes, né? A gente fica aperreado, fica crescendo e vê que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E que nós não vamos levar nada. Ele se apresentou para você dizendo que, olha, o eu sou para você. Então o que é que você quer que Deus seja para a sua vida? Ele está dizendo: eu sou para você. Pode confiar em mim, porque Deus não é um Deus de mentira. Ele está dizendo: confie em mim, eu sou. A nossa vida, Ele é o eu sou, porque nossos sonhos, nossos planos não funcionam, já que Deus não é um Deus de mentira, porque não dá certo os meus planos. Para saber que Deus não é um Deus de mentira, lá em Números 29, 1. Aliás, 29, Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Hoje, você vai ter um compromisso com Deus, e você vai sair daqui sabendo que Ele ouviu a sua oração hoje, se ela for de coração sincero, porque Ele está dizendo: eu sou o teu alívio, eu sou a tua alegria, eu sou a solução do teu problema, eu sou o seu amor. Aí você vai começar a sentir que
que Deus é maravilhoso. Mas eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Deus, porque quando eu sair da porta, Ele vai ficar aqui ou vai ficar dentro do meu coração. Porque lá fora eu tenho que tomar atitudes que tem que ter firmeza, para saber que Deus está operando em minha vida e não duvidar de que Ele está fazendo. Quais suas escolhas? Quais os seus planos? Será que os seus planos são os planos de Deus? Eu pedi permissão aqui para o André para contar duas coisas da vida dele. O André, ele estava guiando moto. E de uma hora para outra ele ficou quase com vontade de desmaiar. Deu tempo para a moto, parou um pouquinho para descansar, mas ficou preocupado com aquilo. Um livramento que Deus dá, que Deus cuida de nós, e que às vezes nós não notamos e não queremos esse Deus que cuida de nós, ou então queremos só que Ele cuide de nós e eu não quero adorá-lo. A posição que temos que tomar é que, se nós tomarmos uma posição concreta de amor firme com o Senhor, aí sim Ele dará todo cuidado, toda satisfação que tem, que Ele quer dar e cuidar de você. Pastor Esaú contou muito testemunho aqui, de livramento, de coisa. Mas Deus ouviu o clamor dele e cuidou dele. Aí você acha, mas Deus não cuida de mim porque eu sou tão pecador. Eu vou, peco, aí depois me arrependo, aí depois eu peco, aí depois me arrependo, aí eu peco. Mas é porque tem que ter uma luta espiritual. E quem vai vencer? É o inimigo ou é Deus na sua vida? Por isso você tem que tomar uma posição. Outra coisa, se não me engano, foi quando ele estava guiando um caminhão, e o caminhão estava sem freio. Quando chegou da garagem, o freio afundou, foi lá para baixo e não tinha mais freio no carro. É isso mesmo? Eu não estou enxergando não, mas foi isso? Amém. Cuida. Será que Deus está cuidando só do André? Será que Deus está cuidando só do pastor Esaú? Será que Deus está cuidando de mim também? Será que Deus está cuidando de você? Será que Deus está cuidando de você que está nos assistindo aqui? Quem é esse Deus para você? E quais são os planos que você tem preparado para Ele? Porque às vezes somos enganados pelos nossos planos. Porque os nossos olhos estão vendo coisas materiais e limitadas. Para Deus, a visão dele é espiritual e infinita. Como é isso, Jair? Vamos mostrar agora. 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 13. Aqui eu vejo uma coisa tão importante, né? 1 Samuel 16, 1, 13. Né? Então disse o Senhor a Samuel. Samuel foi, para vocês que estão aprendendo na escola bíblica, né? Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Então, e o povo, depois que saíram os juízes,
estava querendo um rei. Queremos rei, queremos rei. E Deus olhando a situação, e pega e diz: Samuel, vai lá e vamos dar o rei para ele. Aí ele dá Saul. Mas aí depois de Saul, começou a fazer besteira, certo tempo, e Deus desagradou dele, e ele resolveu ungir outro Deus. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belenita, porque dentre os seus filhos no tenho provido de um rei. O rei sairia de onde? Da família de Jessé. Mas aí, quem seria? Quem seria? Porque a família de Jessé era grande. Tinha tantos homens, e tinha um que era fortão, e que era o chefão, e ele que mandava. 2, né? Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Porque todo mundo tinha medo, porque quando o profeta chegava, saía de um local e ia para o outro, o profeta ia dizer coisas talvez que não agradasse. E se não agradasse, para que tinha um medo que o profeta viesse? Qual foi o profeta maior que o rei não queria, nem ele na frente dele? Você está sabendo? Jeremias. Porque só contava coisas que desagradavam o rei. Então disse o Senhor: toma, vai, né? E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Ele vai para o local, obedece. Se Deus te mandar fazer alguma coisa hoje, você vai fazer hoje? Se Deus te mandar dizer assim: busca-me mais e mais, busca-me mais e mais, você faria? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando, ele viu Eliabe. Eliabe era um dos filhos, né? Forte. E ele foi lá, Samuel, para ungir um rei. O que é que eu quero comparar isso que nós estamos vendo agora com a nossa vida? Às vezes, a visão que temos de algum plano
alguma coisa, é que temos que olhar e achar que aquilo ali é grande demais. Ou se for grande demais, é porque é aquilo que Deus está mandando. E às vezes não é. Eu comparo com outro Samuel também, que é meu neto, né? Meu neto lutou essa semana agora, lá em Bahrein. E ele lutou, ele tem 16 anos, e ele lutou com adultos. Com adultos. Eram 3 lutas. Ele derrubou o primeiro, aí, porque lá não tinha tempo de luta. Era quem mobilizasse o adversário. Ia finalizar se mobilizasse, finalizando. E ele ganhou esse primeiro. Aí ele disse: ganhei o primeiro, mas a luta demorou 40 minutos. Então ele tinha que estar com um preparo físico bom, porque ele ainda tinha mais 2 lutas na frente. Ele disse: eu estou com meus braços todos mortos aqui. Foi para o segundo, venceu. Foi para o terceiro, venceu também. E no pódio, mesmo ele estando no primeiro lugar lá em cima, ele era do tamanho dos outros, porque os outros tudo era maior do que ele. Por isso é que às vezes a visão que nós temos de alguma coisa é uma coisa grande que nós não temos condições de alcançar. Às vezes Deus tem um plano especial para você, maior do que aquilo que você pensa. Eliabe, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus está olhando o teu coração agora. Aí vai passando, porque o tempo está curto e eu vou adiantar aqui, né? Então, você veja o seguinte: o mais velho, o mais forte, e ele pensava que era desse jeito. Às vezes, a porta abre para os seus planos. Às vezes, a porta está ali, pronta, para que você possa entrar e fazer. Mas você não tem a visão lá no fundo. Como é que ela vai ser? Como ela vai se suceder para que você seja abençoado? Samuel viu o Eliabe, viu o segundo, Abinadab, o Samar, o terceiro filho, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Azem, o sexto, Davi. Aí chegou, depois que não foi nenhum deles e que Deus não falou, aí perguntou Samuel se ele não tinha outro. Disse: não, ele está cuidando de ovelhas. Não deram um centavo, na maneira de dizer do nordestino, não deram um centavo para Davi. Aí Davi, quando entra, aí Deus diz: unge. O que eu quero dizer isso? É que você pode ser um pequenino de Deus. Você pode ser o menorzinho de Deus. Mas Deus cuida de você. Deus dá o seu plano para a transformação.
Outra coisa importante, que às vezes as nossas escolhas é que não dá certo, porque pensamos outras coisas, pensamos que estamos fazendo aquilo que é certo, pensamos que estamos fazendo aquilo que é certo. Tem outra história, 1 Samuel 17, 40 a 43, quando o gigante Golias começa a zombar do povo de Deus, e ele pega simplesmente e vai, ninguém quer lutar, ele faz uma proposta, Golias, para que não houvesse muita morte, para que alguém lutasse com ele, para que pudesse só ele, um dos dois morrerem, e o povo ficaria escravo do outro. Aí, Davi diz que vai, e ele, Saul dá a vestimenta, dá tudo, ele não quer, mas ele só tinha uma funga, que hoje, até hoje em dia, se usa em Israel a funga, assim. E simplesmente ele disse que não, ele ia com a funga, e ele saiu até o rio, e pegou 5 seixos, mas eu fui pesquisar o que era 5 seixos, aquelas pedrinhas de rio, redondinha, pedrinhas, ele pegou 5, separou, balançou, limpou, e botou na alforje dele, para ir para a guerra, com Davi, Golias, chegou, botou a pedra na funga, rodou, e você sabe da história, que simplesmente a pedra, bateu, e o gigante morreu, Golias morreu. Não sei se você já se perguntou em relação a essa passagem, por que ele pegou 5 pedrinhas? Às vezes, nós pegamos coisas demais, porque Deus usa o que você tem, para que você seja abençoado. Mas às vezes você quer colocar mais coisas, e que não tem necessidade. Para Davi, você não sabe, mas ele pegou 5 pedrinhas. E qual o motivo que ele pegou essas 5 pedrinhas? Porque existia 5 gigantes. O primeiro gigante era Golias, que veio para lutar com ele. Mas naquela guerra, ainda tinha mais 4 irmãos desse Golias, e que ele já estava preparado. Era uma pedrinha para cada gigante, porque ali seria Deus agindo. Então nós podemos ver por que os nossos planos não são prontos, não são resolvidos. Podemos ver Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: porque os meus planos, meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus falando para você hoje à noite. Porque assim como os céus são as mais altas, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos de que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Provérbios capítulo 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 16, 3.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você escutou isso, Deus falando com você? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmos 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Por que está dizendo isso? São promessas que Deus tem nos dado, e nós não temos aceitado isso. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quais são as promessas que Deus tem dado para você? Quais são as promessas que Deus tem dado para você? Você tem deixado Deus aqui na igreja, ou tem ido para casa com Ele? Deus habita na sua casa, Deus age na sua casa, Deus tem os seus planos para serem resolvidos através de você na sua casa. Deus tem os seus planos para que você possa agir no seu emprego. Deus tem os seus planos preparados para que você possa, na sua escola, na sua faculdade, agir em você. Tem? Então nós temos que começar a pedir uma coisa ao Senhor: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Se você está precisando ter misericórdia do Senhor, feche os seus olhos, baixe sua cabeça e fale para Ele agora: Deus, eu preciso de misericórdia. Eu preciso de misericórdia, Senhor. Eu quero que Tu ajas na minha vida. Então, por favor, faz maravilha nas nossas vidas. Perdoa a minha vida. Perdoa o que tenho feito lá fora. Perdoa o que tenho agido lá fora. Deus, vem comigo todos os dias da semana, e não só no domingo. Tem misericórdia, Senhor. Aleluia, Senhor. Hoje eu vou mudar a minha vida. Toma essa decisão hoje. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Aleluia, Senhor. Depende de você. Cuida da minha alma tão ferida. Oh, glória a Deus. Quero tua graça e o teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti encontrarei misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não há outro Deus além de ti. Tão bonito, vamos de novo. Aleluia. Hoje vou mudar a minha vida. Começa a mudar hoje a sua vida e leve Deus junto de você. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Vai acompanhando. Aqui numa brincadeira. Faça Deus enxergar o seu, para que Ele possa olhar que você está gostando dele, Tua graça seguindo cada dia que passa.
Deus. Deus para a gente não é força. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. É o seu amigo. Está junto de você. Olha, quando Deus manda fazer uma coisa, você tem que fazer. Eu tenho sentido de Deus uma alegria tão grande e que eu não posso mais viajar. Gostaria muito de estar viajando, de levando a palavra de Deus para outras pessoas. E às vezes eu digo, Deus, não estou conseguindo mais. Mas tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E nós vamos fazer uma viagem para São Paulo. Mas Deus falou ao meu coração: você vai porque você tem uma missão a fazer lá. Não sei se vou ter força, mas eu vou. Deus mandou. Eu vou fazer essa missão que Deus mandou fazer lá. E tenho certeza que Ele estará comigo, com Léa, porque nós iremos, no nome do Senhor Jesus. Você já pensou nisso? O que é que os planos de Deus para você? Os planos de Deus. Aleluia. Outra lá. Escute essa aqui e faça como uma oração ao Senhor. Aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Aleluia, Senhor. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Aleluia, Senhor. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram tantas provas difíceis que hoje chego a dizer: não entendo como foi que venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece o fim dessa história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, Senhor. Fique em pé, por favor. Se você puder ficar em pé. Ela vai cantar novamente. E você vai fazer disso uma oração. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando
quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Feche seus olhos agora. Eu quero apenas você veio para cá, para a igreja hoje, não foi porque você tinha que vir, porque era um compromisso de vir para a igreja. Não, é porque Deus tinha um plano para você vir até a igreja. Deus tinha alguma coisa para falar ao seu coração. Eu quero, você mesmo aí, eu não quero que saia. Mas se você quer ter um encontro com Deus, se você ainda não teve esse encontro com Deus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você não teve um encontro com Deus, e só eu quero ter um encontro com Deus, você levanta a sua mão agora, eu quero orar por você. Mas se você está pedindo misericórdia, Senhor, para que eu possa sair e ter uma semana contigo, para que tu possas renovar os nossos corações e que tu possas fazer na minha vida o que tu queres. Se você quer isso, levante o seu braço, eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Amém, amém. Amém, Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse povo todo aqui que veio, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós queremos te conhecer cada vez mais, sentir a sua presença, porque nós queremos um Deus vivo, pessoal, amoroso, agradável, companheiro. Deus, muito obrigado, Senhor, por nos acompanhar, por cuidar de nós, por fazer coisas que às vezes nós nem esperamos e nem achamos que tu estás dando livramento. Mas eu te peço, Senhor, que as orações que estão sendo feitas nesse momento possam ser respondidas, possam ser aceitas por ti, no nome de Jesus, e que tu possas fazer maravilhas, Senhor, porque tu és um Deus forte, poderoso, amoroso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e